E o PetVet, que seria o mercado de remédio, né? Esse cresceu 18%. Isso também conta a parte de medicamento para peixes ornamentais. O Pet Care, que é o de cuidado, de acessório, tudo isso para os animais pet, teve um crescimento de 9,5%. Se você perceber, isso foi de 2019 para 2020, foi antes da pandemia. Esse cenário, em 2020, ele cresceu, porque as pessoas ficaram com mais tempo em casa e aí não tinha muito também para gastar com outras coisas. E o que foi percebido nesse período é que teve um gasto maior com o mercado pet. E as pessoas investiram um pouco mais da atenção e no consumo com os seus pets. Isso aumentou esse crescimento para 2020. No pet food, isso foi 24%, o crescimento de 2019 para 2020. O mercado de ração de peixes ornamentais é um mercado que vem crescendo e se especializando cada vez mais. Antes a gente tinha pouquíssimas marcas que vendiam ração para peixe e um número bem reduzido de rações específicas para cada tipo de peixe que você está cultivando. Hoje você tem uma infinidade enorme, tanto para herbívoro, carnívoro e outros tipos de alimentação que são disponíveis. Um dos problemas que a gente tem no Brasil, no caso, é a carga tributária, que a gente pode perceber que ela é muito alta se comparada aos outros países. Nos Estados Unidos, essa carga tributária é de 7% e na Europa 18,5% se comparado com o Brasil. Se somar os dois, a nossa carga tributária ainda é muito maior. Isso faz com que os preços sejam um pouco mais altos, e isso acaba fazendo com que o consumo possa cair do mercado por causa dessa carga tributária, né? Que isso é um problema que a gente tem que solucionar. As exportações brasileiras de 2010 a 2020, ela teve um crescimento até 2014, que foi um crescimento bem acentuado, na verdade, ela quase que dobrou as exportações. E em 2015 houve uma queda dessas exportações, o que foi diminuindo até 2019, pré-pandemia, né? Durante a pandemia, em 2020, a gente pode ver aqui ó, que teve um aumento de 5,2%, que foi justamente esse fato da pandemia ter causado a paralisação de tudo e as pessoas terem investido um pouco mais de tempo e atenção aos seus pets. E aí acabaram gastando um pouco mais e houve esse aumento de 5,2%. Já nas importações brasileiras, de 2010, teve um crescimento em 2011, em 2012 uma queda bem acentuada, em 2013 a gente vê de novo que a arrecadação foi bem maior, e aí teve essa queda que continuou nesse patamar até 2018, quando começou levemente a crescer 2019 e 7,1 em 2020 durante a pandemia, que é a mesma coisa que aconteceu, o efeito disso, né, foi as pessoas terem dado atenção mais aos seus pets. O Brasil ele ocupa o 7º lugar na colocação, ele perde a China, que veio para o 2º lugar, e nos últimos 10 anos, até 2016, ela não configurava entre os 10 mercados mundiais de consumo de produto PET. E aí, quando foi agora, em 2020, ela apareceu em 2º lugar, pelo consumo excessivo e pela alta tecnologia e produção que eles investiram nesses últimos anos para o desenvolvimento do mercado PET. E os Estados Unidos lidera esse mercado com 40%, em seguida vem a China, depois o Reino Unido com 4,5%, a Alemanha 4,3% e o Japão 4,2%.
a França, na Europa, tem a maior parcela desse mercado, e depois seguido pela a Itália. O Brasil está, como a gente viu aí, em 3,9. É uma posição ainda, está entre os 10, mas é uma posição que pode ser muito melhorada de acordo com as leis que podem ser estabelecidas, né, dentro desse mercado, principalmente a questão econômica de tributação e carga de imposto. Isso faz, se caso isso diminuísse, faria com que o mercado desenvolvesse muito mais nacionalmente. Esse gráfico aqui foi aquele mesmo que eu mostrei na aula anterior de manhã, que mostra o crescimento das exportações e o valor de unidade, só que aqui é de peixe ornamental, das espécies que foram exportadas de 89 até 2017. Então, essa linha laranja mostra as exportações em milhões de dólares. Você vê que teve um crescimento de 2003 até 2015, 2014, quando houve a extinção do Ministério da Pesca e Aquicultura. Na criação do Ministério da Pesca, em 2009, você vê que essa curva ela cresce bem acentuadamente. Isso porque foi, durante esse período, foram criados vários protocolos para tentar fazer com que esse mercado de ornamental fosse legalizado. E a partir daí começou a tramitar essas questões de legalização das produções de peixes ornamentais, que antes era 184, em 2005, quando era só a Secretaria de Pesca, de Aquicultura e Pesca, que foi o início de quando começaram a fazer os registros de geral da pesca, que aí te permite a ser um produtor ou um pescador de peixes ornamentais. Quando foi extinto esse ministério, em 2015, houve uma queda bem grande também na arrecadação e na exportação, e tudo ficou agora quando acabou o Ministério da Pesca e Aquicultura, né? Toda essa questão passou para o Ministério da Agricultura e Abastecimento o MAPA, Ministério do Abastecimento, Pecuária e Abastecimento, eu acho. Ambiente, Pecuária e Abastecimento, é isso. E aí, a Lei 11.959 de 2009, ela vem dizer o que é recursos pesqueiros e vem trazendo o ordenamento pesqueiro, que até aí a gente não tinha uma lei que fizesse a regulamentação dessas atividades. E o que é que essa lei vem dizendo no artigo 2? O que são os recursos pesqueiros, né? Os recursos pesqueiros são os animais e vegetais hidróbos, pesqueiros de exploração, estudo ou pesquisa, pesca amadora, de subsistência, científica, comercial e pela aquicultura. Então, tudo isso que está aí, que envolve recursos pesqueiros. E qual a importância disso? É importante você ter essa caracterização do que são os recursos pesqueiros, porque a partir daí você vai saber o que pode e o que não pode ser explorado do meio ambiente. E no ordenamento pesqueiro? O ordenamento pesqueiro já é diferente, ele traz um conjunto de normas e ações que permite administrar essa atividade de pesqueiro, né, com base no conhecimento atualizado dos seus componentes biológicos, pesqueiros, ecossistêmicos, econômico e social. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem um conjunto de lei e norma que te obriga a fazer essa exploração de uma forma correta, consciente, que não vai afetar em nenhum momento essas estruturas, né? Que no caso de degradação ambiental ou de alguma consequência socioeconômica para a região dessa atividade. Então, é muito importante que haja um ordenamento pesqueiro para qualquer espécie que seja capturada através do extrativismo, e também da aquicultura,
que tem as leis que padronizam essas atividades para que não cause nenhum acidente ambiental ou qualquer outra coisa do tipo que acabe causando um prejuízo, tanto socioeconômico quanto ambiental. Das instruções normativas, né, do IBAMA, a gente tem uma evolução nessas normativas. Em 2008, existiam 3 normativas para captura de espécies de peixes e para cultivo, né, para aquicultura. E aí, nessas instruções normativas, elas vêm dizendo quais espécies que você pode ou não capturar. Na instrução normativa de 2008, a número 203, ela tratava só das espécies marinhas. Todas as espécies que poderiam ser cultivadas ou capturadas, elas vinham nessa normativa de 2008, número 203. Nesse mesmo ano, o IBAMA solta uma outra normativa, que é a Instrução Normativa 204, que trata somente da legislação de capturas de raias de água doce. Não entra nessa, né? Essa é específica para raias de água doce. E então, dentro dessa instrução normativa, também traz todas as leis e configurações que tratam dessa espécie e como você pode ou não pode manejar ela de acordo com a instrução normativa. E em 2008 também sairia a terceira instrução normativa, que é a de 2002, a número 202, que trata de todas as espécies de peixes continentais. E da mesma forma, ela vem trazendo o conjunto de leis e normas que tratam da captura e cultivo dessas espécies, o que pode e o que não pode ser realizado com elas. Em 2011, com a instituição, né, do Ministério da Pesca, aliás, quando ainda existia o Ministério da Pesca, foi feita a instrução normativa número 1 do Ministério da Pesca e do Ministério do Meio Ambiente, que tratava de todas as espécies continentais. E aí, o que aconteceu? Hoje, essas normativas, elas foram já substituídas, essas instruções normativas, elas já são, não é que foram substituídas, mas elas foram atualizadas e transformadas em uma só, juntando a de 2008, essas 3, que é a marinha, continental e a de raias, ela virou uma normativa só, que foi essa normativa que saiu agora em 2021, que trata ela vem trazendo novas mudanças na legislação para captura. Eu acho que talvez essa tenha sido a mais importante para a cadeia de peixes ornamentais, foi a da captura de espécies nativas que não podia ser capturada nenhuma espécie que não constasse nessas listas do IBAMA que poderiam ser capturadas. A gente vai falar um pouco mais à frente sobre as espécies que podem e não podem ser capturadas. Uma coisa que é muito importante é você prestar atenção na finalidade desse produto que você está cultivando, se ele é um peixe ornamental ou se ele é um peixe de corte. O preço para essas espécies que são cultivadas, ela varia muito dependendo da finalidade dela. Uma espécie que pode ser cultivada tanto para o corte quanto para ornamental, ela tem uma normativa que ela pode ou não pode ser utilizada, né? No caso dos peixes ornamentais, a gente tinha uma legislação positivista, que no caso só poderia comercializar espécies que constassem nessa lista pré-definida pelos órgãos ambientais, no caso o MPA, que é o Ministério da Pesca e Aquicultura, o IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente, que hoje está tudo no mapa. Essas espécies,
só poderiam ser capturadas, né, se constasse lá. Então, qualquer espécie que não tivesse na lista era proibido de ser capturada. O que aconteceu com essa nova normativa? Ela se tornou negativista. Então, isso para ornamental também, tá? Toda a todas as espécies que não eram capturadas porque não constavam na lista, elas foram liberadas. E o que é que pode e o que é que não pode ser capturado hoje? Só não pode ser capturado as espécies que constam na lista de espécies ameaçadas da portaria do IBAMA, que é a portaria 445 de 2014. Nessa lista, e eu acho que ela foi atualizada, saiu uma talvez de 2018, que é a lista de peixes ameaçados de extinção. Então, todos os peixes que constam nessa lista, você não pode capturar e nem cultivar. Para fazer isso, para você cultivar essa espécie, você precisa de uma autorização prévia do IBAMA, e aí você tem que ou pedir para poder capturar as matrizes no meio ambiente, ou conseguir isso através de doação, ou comprar de algum lugar que tenha nota fiscal e você consiga garantir a origem desse animal, que ele é de aquicultura, dessas duas formas. Para alimentar, essa lei ela sempre foi negativista. Então, qualquer coisa que você quisesse capturar que não tivesse cadastrado na lista de espécies ameaçadas, você podia capturar. E agora a gente está com as duas listas negativistas. E o que funciona? É essa questão de que só não pode capturar espécies que estão na lista de espécies ameaçadas. Vocês entenderam isso? Se tiverem com alguma dúvida, vocês podem perguntar. Um exemplo de um peixe de corte e que também é muito utilizado para aquicultura ornamental, né? É a aruanã. Esse peixe, ele na aquicultura ornamental, uma unidade dele pode custar até $200. Que enquanto para alimentação, o quilo dele chega a R$ 2. Aliás, $2 aqui no Amazonas. E também aí é um dos problemas, porque a aruanã ela não pode ser cultivada para o mercado ornamental. E aí, da onde que chegam as aruanãs que estão entrando no mercado brasileiro? Da Ásia. A maioria desses peixes foram tudo manipulado lá por seleção reprodutiva, desenvolveram diversas variedades e essas variedades estão entrando no mercado nacional, sendo que essa espécie é uma espécie nativa e a gente não tem nenhuma tecnologia para fazer o que estão fazendo com ela em outros países. Por quê? Porque a legislação não permitia. Só permitia a captura de aruanã acima de 50 centímetros na natureza. E a gente não tem aquicultura especializada em produção de aruanã por conta dessa captura que é proibida. O que aconteceu? No início desse mês, se eu não me engano, foi no dia 1º a gente está em outubro, né? Outubro, novembro. Eu acho que foi no dia 1º de outubro, saiu uma portaria para uma consulta pública para que a aruanã fosse submetida a essa consulta, né? Para o cultivo de aruanã e para o tamanho de captura ser reduzido, para poder os produtores trabalhar com os alevinos, porque não pode ser vendido alevino de aruanã. Você tem que comercializar eles acima de 50 centímetros. E para o mercado de peixes ornamentais isso não é interessante, porque todo mundo quer uma aruanãzinha pequenininha para ver esse animal crescer no seu aquário, né? Outro exemplo bem comum é o jaraqui. Esses dois peixes são daqui da bacia amazônica. Um jaraqui para fim ornamental, ele custa $5 a unidade no mercado internacional. E no mercado nacional, o quilo do jaraqui sai a 30 centavos. É muito barato e é como se você estivesse perdendo dinheiro, porque
existe o comércio para o mercado ornamental, mas ele não é explorado porque esbarra na legislação que causa alguns problemas para poder você cultivar esses peixes. E também, além da legislação, o mais importante é a falta de investimento científico em cima dessas espécies que a gente não tem para a produção delas em cativeiro. E aí a gente está no país com a maior biodiversidade de espécies de peixes ornamentais do mundo. Caso a gente tenha a bacia amazônica com o maior número de espécies ornamentais possíveis, que aí a gente não faz ideia das espécies que ainda não foram catalogadas. Só que aí, no Brasil, o maior comércio de peixes é de espécies exóticas. E aí foi o que eu falei de manhã, que o Brasil, por causa disso, né, de ter uma maior produção de espécies exóticas e não nativas, ele perde um pouco a competitividade no mercado ornamental com outras espécies, porque há uma valorização muito grande das espécies ornamentais amazônicas, na verdade, de todo o Brasil, tanto do Pantanal quanto do Nordeste brasileiro, que também tem algumas espécies. Ele perde por conta dessas outras espécies que o mercado tem, né, de exóticas. E aí ele perde essa competitividade no mercado internacional, e a gente que é daqui, a gente não tem acesso a essas espécies, porque a maioria delas, como ela vem da pesca, elas são exportadas. Então, o que chega no mercado nacional de espécie exótica, aliás, de espécie nativa, principalmente daqui da bacia amazônica, é muito restrito. São diversas espécies que existem aqui que a gente não faz ideia e que a gente nem consegue encontrar em um mercado de uma loja normal, de uma loja ornamental aqui no Brasil. Então é importante que a gente passe a dar essa atenção maior nas pesquisas com espécies nativas e desenvolva a aquicultura dessas espécies para com que em poucos anos a gente consiga estar num patamar de competitividade muito maior com os outros países em termos de produção de espécies e variedade. Sobre o ordenamento pesqueiro, a gente vai contar só essa historinha rapidinho. Em janeiro de 2019, houve a primeira reunião com a Secretaria de Agricultura e Pesca. Nessa reunião, houve a apresentação dos sócios honorários, que foi onde houve o planejamento desse ordenamento. Em abril de 2019, houve a realização do workshop, onde os pesquisadores de 16 entidades ligadas à pesquisa com peixes ornamentais fizeram um workshop e trataram das questões desse ordenamento e de como melhorar a cadeia produtiva de peixes ornamentais no país. Em agosto de 2019 foi lançada a consulta pública dessa legislação para a produção de peixes ornamentais. Em novembro de 2019 teve o retorno do Ministério da Agricultura, do Ministério da Agricultura, Pesca e Abastecimento, com a contribuição, com essas contribuições enviadas. E aí foi finalizada a análise do ordenamento pesqueiro para a produção de peixes ornamentais. Em abril de 2020 foi publicada uma nova norma de ordenamento pesqueiro, que foi essa instrução normativa que a gente estava tratando, que trouxe todas essas novas normas para a pesca de espécies ornamentais e também para o cultivo de espécies ornamentais em aquicultura. Partindo daí, a gente vai agora falar um pouco da legalização de como você legaliza uma loja de aquariofilia. A loja de aquariofilia, ela é uma atividade pesqueira, e o artigo 5 da Lei da Pesca, que é a 11.959 de 2009, diz que o exercício da atividade pesqueira somente poderá ser realizado mediante prévio ato autorizativo emitido pela autoridade competente.
quem é a autoridade competente hoje no país para emitir esse prévio autorizativo, né? É o MAPA. Antes foi a Secretaria da Agricultura e Pesca, depois o Ministério da Pesca e Aquicultura. Esses dois, eles foram extintos e aí tudo isso ficou com o MAPA. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é justamente essa instrução normativa número 69, de 3 de dezembro de 2019, que traz aí, estabelece no âmbito do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento as normas, os critérios e os procedimentos para a iniciação de pessoa jurídica no Registro Geral da Atividade Pesqueira, na categoria de empresa. O que isso quer dizer? Que para você tirar o RGP, que é o Registro Geral da Pesca, que esse documento, ele é o documento mais importante para você cultivar peixe, né? No caso, para um produtor. E no caso de lojista, ele só vai precisar desse Registro Geral da Pesca caso ele comercialize os peixes ornamentais para uma outra loja ou para um produtor. Se o lojista só comercializa para o hobbyista, esse produtor ele não precisa desse registro geral. O que precisa para você tirar esses documentos? O documento para legalizar uma loja, né? Você precisa do comprovante de pagamento da taxa de pagamento lá da Guia de Recolhimento da União, um GRU, que estabelece, conforme a legislação específica, referente aos 5 anos de validade da licença. Então, essa licença que você vai tirar, ela vai valer 5 anos. Antes, ela só valia 1 ano. E aí, aonde que está esse comprovante? Esse comprovante você tem que entrar em contato com o Ministério e pedir esse comprovante para poder você enviar ele pago junto com a cópia da identidade do representante legal, a cópia do documento que comprova a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, no caso o CNPJ da empresa que você abriu, e a cópia da planta baixa ou croquis das instalações da infraestrutura. Isso é muito importante. Isso é um dos passos mais importantes para esse projeto, para isso ser aprovado, né? O que você vai fazer? Na planta, você vai colocar toda a estrutura da sua loja e a disposição dela dentro dessa planta. No caso, as baterias de aquário que você vai utilizar, o número específico de aquário, a quantidade de aquário, né? O volume que cada aquário desse vai conter de água, o sistema de filtragem, a prateleira de ração, aquário de quarentena, tudo vai ter que ser especificado nessa planta baixa. Por quê? Porque se você faz essa especificação, se está tudo muito especificado, justinho ali, a chance disso ser aprovado rapidamente é muito maior. E aí, só voltando aqui. Esses documentos todos você vai enviar, é tudo, na verdade, online, você vai fazer isso, do RGP, é tudo online, só que você precisa enviar isso para o Ministério do Meio Ambiente, para o MAPA. A primeira, eu acho que eu confundi aqui, gente. O primeiro contato disso você vai fazer com o MAPA, que é onde você vai fazer o pré-cadastro. Depois desse pré-cadastro, você vai seguir o passo a passo e você vai conseguir fazer esse registro. Eu vou explicar mais à frente, tem o passo a passo dele. Quem são os dispensados desse registro? Todos os empreendimentos de comércio de lojas de aquariofilia que não realizam distribuição ou exportação. Empreendimentos que realizam exclusivamente o transporte de recursos pesqueiros. Então, essas duas categorias, elas estão dispensadas
do Registro Geral da Pesca, que é o RGP, que é esse documento que seria como o principal para você poder fazer exercer a atividade de aquicultura e pesca. E aí, quais as espécies que eu posso comercializar para minha loja, né? Primeiro ponto que você deve pensar é quais são as espécies de interesse comercial da minha região, quais são as espécies que as pessoas mais consomem. Quando você tiver essa informação, você vai ver se tem alguma dessa espécie que consta nas listas, nas listas de espécies ameaçadas. A lista federal, que é a do IBAMA, a portaria 445 de 2014, aliás, a do IBAMA foi de 2009, eu acho, e agora a do MMA, que é o Ministério do Meio Ambiente. E aí, nenhuma espécie que tiver aí nessa lista, que não esteja dentro de um plano diretor para essa espécie, ela pode ser comercializada. Tem que ser consultado também as listas estaduais e municipais, porque pode constar, dependendo do estado ou do município, se eles possuem lá um órgão ambiental que fiscaliza essas instruções normativas municipais e estaduais. Que no caso você precisa consultar, porque caso a espécie que você está comercializando esteja em alguma lista de espécie ameaçada, tanto municipal quanto estadual, ela também é proibida de ser comercializada. E como que eu faço para escolher uma espécie a ser utilizada, né? Então, a gente tem uma análise, que é essa análise ponderada, e ela passa por alguns critérios antes de você selecionar essas espécies que podem ou não ser utilizadas na cultura ornamental. Qual é o primeiro critério? É o de exclusão. Caso a espécie venha se enquadrar em um dos critérios, será excluída do uso de ornamental. No caso, é um daqueles critérios lá que, se ela consta numa lista de espécie ameaçada, ela está fora. Espécies que não se enquadram são as que não se enquadram dentro desses critérios de exclusão e seguem para o próximo passo, que aí ela passa para a parte técnica da análise. E o que são estabelecidos aí? São as métricas e os critérios técnicos, assim como a pontuação de corte. Cada espécie ela vai ter um coeficiente ali, e caso elas não atinjam esse coeficiente, elas são cortadas tecnicamente por algum ponto que não se enquadra dentro desses critérios, que aí pode ser desde uma lista de espécie ameaçada, quanto uma área de proteção ambiental que não pode ser movida alguma ação ali dentro. E a demanda de mercado e análise técnica, que aí seria a fase de análise direcionada da espécie, que pode considerar as informações específicas para aprovar ou retirar essa espécie das listas permitidas. Da instrução normativa, que eu falei das mudanças anteriormente, né? Que vem nessa instrução aqui de 2020, ela pode ser a que mais trouxe uma contribuição para o mercado de peixes ornamentais, porque entrou essas espécies que não poderiam ser capturadas, que precisaria estar em uma lista pré-definida, né? Então, essa lista pré-definida de espécies que poderiam ser capturadas foi extinta. Hoje, só não pode ser capturado as espécies que estão na lista de espécies ameaçadas. Que não tiver aí, pode ser comercializado. Depois de você fazer esse cadastro lá do RGP, que você realizou o seu cadastro, né, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é quem toma as medidas hoje cabíveis para a autorizativa do registro da atividade. Você tem que entrar no site do IBAMA e fazer seu cadastro técnico federal de atividade potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos naturais. O que é isso? Você vai ter que ir aí nessa página do IBAMA. No caso, para você fazer esse cadastro, o site do IBAMA
ele exige que você faça isso pelo Firefox, porque se você não fizer pelo Firefox, ele dá problema. Então, você entra nesse site, acessa aí essa página, e aí você vai fazer o cadastro, né, nesse sistema. O que é o CTF? Ele identifica as pessoas físicas e jurídicas sob controle ambiental e fiscalização ambiental, conforme previsto em lei federal ou de âmbito nacional, gerando informações para a gestão ambiental no país. As pessoas físicas e jurídicas que exercem atividades sob controle ambiental têm a obrigação de se inscrever no CTF, conforme a instrução normativa de número 6, 15 de março de 2003. Se você não tiver cadastrado nesse cadastro, né, se você não tiver aí com a certificação técnico federal, e o IBAMA chegar na sua loja, ele vai te multar. Então é importante que você, tanto na aquicultura quanto na loja, esses dois você precisa ter para poder certificar que você não está exercendo nenhuma atividade poluidora sem a fiscalização. E aí como que você faz? Lá você vai entrar na abinha lá do CTF, né? E aí vai aparecer o enquadramento da atividade. Onde se enquadra a sua atividade, no caso, de recursos pesqueiros, né? Que seria a produção de peixes ornamentais ou uma loja de peixes ornamentais. Você vai colocar aí na categoria 20, uso de recursos naturais, e depois você vai cadastrar a exploração de recursos aquáticos vivos. E aí se você observar aqui, ó, tem pessoa jurídica e pessoa física. Você tanto pode fazer esse cadastro no CTF como pessoa jurídica ou pessoa física. Você faz direto com o seu CPF ou você faz direto com o CNPJ da sua empresa. Para cada um tem um formulário específico e você tem que fazer de acordo com o que você escolheu, né? No caso, se vai pessoa jurídica, você põe o CNPJ. Se for pessoa física, você vai pôr o CPF e a documentação exigida para cada um deles. Qual que é a obrigação da inscrição, né? Você precisa da licença de instalação ou operação da empresa para exercício dessa atividade, da autorização para o uso da fauna, para o uso de recursos da flora, concessão de exploração de floresta pública ou permissão para o uso de recursos hídricos, ou você pode ser dispensado disso também. A inscrição da pessoa física, né? Você vai se deparar com esse formulário, aí é um formulário digital, você vai preencher tudo aqui, CPF, nome, data de nascimento, sexo e endereço, e aí ele vai te jogar para uma outra página e você vai fazer esse preenchimento completo. No final disso, você vai ter o certificado de regularidade. Esse certificado é a certidão pela qual o IBAMA atesta que os dados da pessoa inscrita estão em conformidade para com as obrigações decorrentes do Cadastro Técnico Federal, referente às atividades sob controle e fiscalização do IBAMA. Ele está previsto na Instrução Normativa número 6 de 2013 e é a própria pessoa que emite o seu certificado. Então, no caso, quando você termina de fazer esse cadastro, no dia seguinte, você entra no sistema e pode emitir esse certificado, e aí você já vai estar com o certificado de regularidade do IBAMA, que no caso é o CPF. Ele é bem simples de ser retirado, mas você precisa ter todo esse cadastro e o RGP. Qual que é a outra importância para quem vai abrir uma loja de peixe ornamental, né? É importante que você, na loja, você tenha a emissão dessa nota fiscal eletrônica, porque ela vai comprovar a origem desses animais para o consumidor, que é o mais importante. Eu, como consumidor, chegar na loja e pedir um peixe ornamental, e caso eu queira reproduzir esse peixe, eu preciso da nota fiscal. Dependendo da espécie,
Tipo, se for um cavalo marinho, vou numa loja, vejo um casal de cavalo marinho, me interesso, compro esse casal de cavalo marinho, peço a nota fiscal. Caso eu tenha essa nota fiscal, eu posso reproduzir esse cavalo marinho. Caso não tenha, e a empresa não te forneça, essa comercialização desses animais está sendo ilegal. Caso o aquicultor ou outro, eu falei do RGP para vocês, né? Sobre a exigência para a loja de peixes ornamentais. Ela só é exigida caso a loja comercialize esses peixes ornamentais com outro lojista. Se for diretamente para o consumidor final, não precisa. A mesma coisa acontece com a guia de transporte animal. Ela é dispensada, o GTA, para comercializar peixe ornamental ou qualquer animal. Se você vai comercializar ele entre estados ou outros países, você precisa ter essa guia de transporte animal, que ela é emitida por um veterinário, e aí você tem a permissão de levar ou trazer esse animal para qualquer lugar. Esse documento, ele só é dispensado do ponto de pesca até o primeiro ponto de comercialização. Então, no caso, o pescador que está pescando esses animais no rio, no igarapé ou no mar, ele pode pegar esses animais, ele não precisa da guia de transporte animal até o primeiro ponto de venda, que no caso seria uma loja, que ele fornece para essa loja, ou para um importador ou alguma coisa do tipo, que ele repassa como primeiro ponto. As lojas de aquariofilia, né, elas não precisam emitir GTA se a venda for só para o consumidor final. No caso, se ela vender para um outro lojista ou para uma aquicultura, ela vai precisar emitir um GTA. Se houver venda no atacado para outras lojas, é necessário o GTA, que no caso é isso que eu acabei de falar. Vocês entenderam essa parte? Ou eu estou falando muito rápido? Gente, vocês estão me ouvindo? Deu sim, Tiago. O meu fone deu problema que não tá ligando. Deu sim. Tá. A legalização de produtores. É praticamente a mesma coisa. A gente vai ter que fazer o registro da atividade pelo órgão competente, que no caso é o MAPA, que aí seria o RGP, né, o Registro Geral da Pesca. Você vai fazer esse processo online no site do MAPA, que é o cadastro prévio, como eu havia falado. Depois você vai procurar as licenças ambientais ou dispensas ambientais. Você pode ser dispensado da licença ambiental, dependendo de como se configura a sua aquicultura ou sua loja, mas no caso aqui é para produtor. Então, você vai ter que ir no órgão estadual, do seu estado, e ver se você precisa ou não dessas licenças estaduais para fazer a produção de peixes ornamentais. Caso não, você recebe essa dispensa e é essa dispensa que você vai apresentar no mapa, junto com a documentação que tem que ser enviada. Isso online, né? E aí, no terceiro passo, que esse primeiro passo você faz do cadastro é no site do mapa, o segundo você faz na esfera estadual, e esse terceiro, que é tirar a licença para já exercer a atividade, é no mapa também, quando você envia essa documentação que eles exigem, que são as licenças ou as dispensas ambientais e o cadastro, da documentação do cadastro, que no caso seria a cópia da licença ambiental ou a dispensa ambiental, o comprovante de pagamento da guia da União, de recolhimento da União, se couber, porque pode ser que seja dispensado também dessa guia, desse pagamento, e do comprovante de inscrição no registro prévio do Registro Geral da Pesca.
Você só consegue fazer isso se você tiver esse registro prévio também. Tiago? Oi? Uma pergunta. Para, tipo assim, deu entrada, né, para começar todo o processo em relação a começar, por exemplo, no caso de comercialização, por exemplo, vou abrir uma loja para vender, sendo nessa situação. Aí começa todo o processo. Isso demoraria mais ou menos quanto tempo para você estar totalmente apto? Porque quando é em fazenda, tipo assim, em relação da camarão, a questão da legislação demora muito, né? Sim, mas geralmente é em torno de um mês tu consegue fazer tudo isso. Nossa, é rápido, então. Isso se não causar nenhum problema nas esferas estaduais de licenciamento, né? Vai depender de como que vai ser. Se tu for dispensado, isso é muito rápido. Mas caso não tenha dispensa, aí você vai ter que fazer toda a questão do licenciamento ambiental, aí leva um pouco mais de tempo. Entendi. Mas no mais ele é bem rápido. E se você apresenta esse tudo conforme eles estão pedindo, né, com a Tudo bem planta explicadinho, baixa né? ou croquis, isso facilita muito o processo de aprovação. Entendi. Voltando, aí no caso da aquicultura, né, aquicultura ornamental, você vai ter que fazer o mesmo cadastro técnico federal da atividade potencialmente poluidora e utilizadora de recursos ambientais, que é o CTF, e aí é o mesmo processo. Você vai fazer todo o cadastro do enquadramento da piscicultura ornamental, né? Nesse enquadramento, você vai escolher lá os recursos naturais e depois os recursos aquáticos para poder cadastrar. Dentro desse processo, esse do CTF é todo online também, você consegue fazer ele tipo no mesmo dia, mas você só consegue emitir o certificado no dia seguinte, porque esse cadastro vai ser realizado hoje, no dia seguinte você pode emitir ele. E ele tem um prazo de validade. Esse prazo de validade são de 3 meses. No último dia que ele vai vencer, você tem que entrar no dia seguinte e renovar isso, que vai valer por mais 3 meses. Então, a cada 3 meses, você tem que ter acesso ao portal do IBAMA para poder fazer essa nova emissão de certificado do CPF. Alguma dúvida, gente? Que eu acho que a gente terminou e aí agora vai depender de dúvida de vocês. A gente pode conversar um pouco mais aí e aí a gente acabar esclarecendo qualquer dúvida que vocês ficaram. Esse caranguejinho aí, deixa eu só falar uma coisa. Esse caranguejinho aí é um caranguejo de água doce. Vocês já viram um caranguejo de água doce? Não. Pois olha, aprecia aí. Esse é um caranguejo de água doce amazônico. Comestível? É. A gente falando de peixe ornamental, você vem perguntar se pode comer o bicho? Eu tenho uma pergunta. Quem que é, Maria? Maria. Pode fazer, Maria. Em relação a... É bem besta, assim, eu acho. Você tá com o processo todo em dia, né? Foi aprovado em tudo. Aí começa, ainda no exemplo de loja, né? Porque tem a questão das situações. Mas no caso de uma loja, você está vendendo, sendo vendedor e também produtor. Aí você emitiu a licença, tudo, colocou os dados de como iria funcionar naquele momento. Só que aí depois que você obteve tudo, você falou que a licença agora pode durar até 5 anos, né? Aí nesse processo vem a fiscalização e, tipo, você quis, sei lá, modificar alguma coisa. Como é que faz? Porque eles meio que vão dizer que tá errado. Não, aí caso você faça alguma modificação na sua estrutura, você tem que informar ao órgão competente que houve essa modificação. Caso você não tenha avisado, quando a fiscalização chegar, você pode ser multado. Então, você tem que, caso você faça alguma modificação na sua estrutura, isso tem que ser informado.
Entendi. A GTPOM não é mais utilizada, que era a Guia de Transporte de Peixes Ornamentais. Ela foi extinta, agora é só a Guia de Transporte Animal, e ela só precisa caso você comercialize, você como lojista, né? Você comercialize os peixes ornamentais com outros lojistas, ou para outras aquiculturas, você fornecer esses peixes. Se for só para o consumidor final, você não precisa de guia de transporte animal. Mais alguma dúvida, gente? Pergunta, pessoal. Bora, meu povo. Não é possível que vocês tenham entendido tudo que eu falei. Tem nem perigo, nem eu entendo. Então, É bastante coisa. é muita informação, então confunde muito a gente essas coisas, né? O pior é que esses tipos de informação a gente já está bem, pelo menos eu estou bem acostumada a saber que o trâmite é demorado ou tem muitas coisas para você atender, né, de maneira Sim. correta. Não, aí então, quando você vai tratar disso, dos pontos que você vai atender, dentro do formulário do IBAMA também vai ter um formulário que você vai cadastrar as espécies que você vai comercializar. Aí é uma outra coisa. Só que isso é muito mais fácil de você fazer do que conseguir esses, tipo, o RGP dá um pouco mais de trabalho, que você precisa desse contato que não é completamente online, ou eu não sei se agora tá, não era, mas eu acho que pode ser sim que sim. E de acordo com essa tramitação das coisas vão avançando, né, de deixar de ser burocrático e passar a ser online, isso facilitou muito. Muita gente está conseguindo fazer agora, se legalizar por causa dessa facilidade desse processo ser online. Tiago, deixa eu fazer uma pergunta. Uma pessoa aí que eu conheço, conhecido como meu irmão, que eu não tenho contato, ele ele fazia cruzamento de peixes betas. Tipo assim, por conta própria, sem nenhuma certificação, e vendia. Isso é tecnicamente proibido? Sim. Só que como é uma espécie... E era dos bonitinhos, viu? Como é? Era dos bonitinhos. Não, mas como é uma espécie exótica, né? E que ela é bem disseminada já, você não tem problema nenhum. Agora, se você vai comercializar essa espécie, se chegar uma fiscalização, você pode levar multa. Porque aí você está fazendo aquicultura. E para fazer aquicultura, se você for vender essas espécies para outras pessoas, outros lobistas e tudo, isso configura comércio. E para você comercializar, você precisa ter o registro. Então, não pode. Entendi. Teve um peixe que você mostrou aí, inclusive foi o último, eu não vou lembrar o nome, é um que para fim alimentar, ele tem o valor de 0,30 centavos o quilo. O jaraqui. Isso. Ele é endêmico daqui do Brasil? Ele é um peixe amazônico aqui da bacia da Amazônica, do Rio Negro e alguns outros rios da região. Esse peixe é bem comum. É bom para comer? Eu não comi ainda, mas existe uma lenda aqui no Amazonas que comeu jaraqui e não sai mais daqui. Eu não comi ainda. Será que a Alciane já comeu? Ele é bem comercializado aqui mesmo. Eu já comi, é muito bom. É bom, Alciane? É muito bom. Agora, o melhor mesmo, assim, é o tambaqui sem espinha. Aqui, não, é o pirarucu. Não, tambaqui. Agora tá vendo a briga aí, ó, porque, gente, pirarucu é gostoso demais e é muito barato aqui. Mas o tambaqui é bem gostoso. Na brasa, então, Alciane, é fantástico. Essa questão ainda é perfeito. Essa questão de comer, tipo, peixes, assim, que são ornamentais também, né? No caso, do pequenininho que a Ana falou. Lá na Escola Agrícola, quando eu estudava em 2017, houve um episódio, assim, o professor Paulo deve ter pesadelo até hoje. Porque
ele, tipo assim, super mima, né? Assim, ama os peixes, tipo, dá vida para aqueles peixes. Aí, simplesmente, um dia, uns alunos não teve o que fazer, se juntaram à noite e simplesmente foram roubar peixe lá no setor. E as câmeras de lá é bem, bem boas, assim, muito boas mesmo. Pegou o povo roubando. Da Federal, né? Mas, tipo assim, não foi só o fato de roubar que foi impactante, foi porque depois eles meio que saíram botando vídeo no WhatsApp, eles comendo os bichinhos com miojo. Tipo assim, foi um Caralho! prejuízo. Além do impacto psicológico do professor, teve aluno que foi expulso, que, tipo assim, não pôde nem estudar mais na escola agrícola. Teve uns que puderam estudar, mas foi depois de muita, muita reunião. E não podia mais morar na vila, que lá também tem tipo a residência dos alunos que Mas, fazem técnico. nossa, que absurdo que eles fizeram, Eu sei né? que o prejuízo foi absurdo. De manhã estava falando do Oscar, por exemplo. Ele é bem caro e tipo foi um dos que também foi retirado de lá, porque eles roubaram aí uns, tipo, os peixinhos menores, tipo beta, paulistinha, esses menorzinhos, eles fizeram isso, de comer. E os maiores eles venderam. Então, tipo assim, foi um episódio bem, bem marcante. Como eu acho Que que o professor deve ter trash. pesadelo até hoje. Porque ele, tipo assim, ele investe muito. Além do tempo, ele vive lá, 24 horas lá. Fora a questão de pesquisa, de tudo, você se apega, né? Então, alguém chega lá e simplesmente comer. Bem impactante. É complicado. Merece ser expulso mesmo. Imagina, eu tenho o meu Concordo. trabalho que eu gasto, dedico a minha vida inteira nesse trabalho de pesquisa, estou ali pesquisando, controlando tudo para as coisas acontecerem e chega um monte de gente, nada a ver, e É. destrói todo um experimento ali de anos de estudos. Está doido? Porque lá antes, como nunca as pessoas faziam isso, né? O laboratório tinha uma porta de vidro, só que antes não tinha chave. Aí meio que as pessoas entravam, tal, mas tinha vigia mas tipo, nada, ninguém nunca imaginou que as pessoas iam fazer isso, assim. Aí depois disso a estrutura de lá melhorou bastante em relação à questão de segurança e de estrutura mesmo. Como eu disse de manhã, se vocês tipo, só pesquisar como está atualmente e a pessoa se apaixona, assim, quer mudar totalmente, tá numa área diferente, quer ir para aquarismo, tipo, é muito massa, muito É massa. divertido também, né? É. Só como quando eu trabalhava lá, eles sempre eu ficava na parte dos bichinhos morrer, né? Que era quando eles estavam doentes, que eu ia cuidar deles. Quando eles estavam doentes, aí a gente ia fazer alguns testes, fazer umas coisas para ver se eles melhoravam. Aí os bichinhos sempre morriam. Eles já vinham doentes, né? Aí Sim. depois melhoraram o manejo também, porque, como você explicou, também tem a questão do manejo, porque, por exemplo, não dá para ter um sistema, por exemplo, recirculatório em aquarismo. Tipo assim, pelo menos não da forma que tinha lá. Porque imagine, a água saindo de um aquário, indo para outro aquário, passando, mesmo tendo os filtros, sempre ficam. Se houver uma contaminação, mata tudo. Mata tudo, é. Isso aí tem que ter Aí, muito cuidado. Para você usar uma bateria de recirculação para peixes ornamentais, né? Essas espécies que vão ser colocadas aí, elas têm que ser muito bem pensadas. Porque você pode usar uma bateria de recirculação, só que você tem que ter espécies que são bastante resistentes. Quando tem um surto de doença, essa doença não consegue se espalhar. No caso, você não poderia. E também ver a qualidade de água, que era o que a gente estava falando, né? Vai ter que ser a mesma qualidade para todas as espécies que vão ser cultivadas aí nessa bateria de aquário, de recirculação. Então tem que pensar muito bem. O ideal é que se é para venda, é que cada espécie tenha seu aquário com seu filtro, que aí caso tenha um surto na loja, você consegue eliminar esse surto local, né? Você vai ali pontualmente, limpa esse aquário, descarta as espécies, os peixes que estão doentes lá, morto, trata, e aí você consegue colocar mais peixes ali e nenhum outro peixe é contaminado. No caso, se é numa bateria de recirculação, se acontece
essa contaminação cruzada, você vai perder toda a sua bateria de peixe. É muito importante pensar nisso na hora de montar as suas estruturas. Até coisa simples também, no caso lá. Normalmente a pessoa quando tem em casa, só para questão, tipo assim, de pet, né? Normalmente tem só um aquário, dois, alguma coisa assim. Mas lá era muitos, então a questão de usar pulsar, baldes, tudo tem que ser separadinho assim também, por Tudo. áreas. Cada estrutura tem que ter seus equipamentos de manutenção. Não pode estar cruzando, não, para evitar essa contaminação cruzada, né? Pois é, e depois que foi lá meio que fez um protocolo, usando também os que já tinha, para melhorar o sistema e os bichinhos não ficarem doentes. Legal. Pois, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que eu tenha ajudado um pouco, esclarecido um pouco mais sobre as dúvidas de vocês. Mais uma vez, quero agradecer de verdade ao convite e que podem contar comigo nos eventos que tiverem aí, principalmente quando for da área de peixes ornamentais. Estou preparando 2 novas apresentações, que provavelmente vão ser as apresentações dos próximos eventos aí que eu possa participar. Que uma vai ser a produção de killifish, especificamente uma apresentação só para killifish, e a outra vai ser produção de peixes amazônicos, que aí vai entrar todas as espécies, não vai ser só os ciclídeos, né? Vão ser diversas espécies que já estão com o cultivo e os protocolos de reprodução já tudo bem determinado. Então, Tiago, fala. Já que você falou isso, para aproveitar o gancho, os meninos, dentro de outra atividade do PET, que se chama Ciclo de Palestras, aparentemente, o próximo tema é sobre aquarismo. Então, caso seja necessário, é provável que eles entrem em contato com você. Tá bom, tem nenhum problema. A gente vê só as datas. Se as datas ficarem ok, que foi do jeito que eu falei com você naquele dia, para mim não tem problema nenhum. Eu vou adorar participar. Ok. Spoiler, Larissa. Nem me toquei! Quero pedir uma coisa. Queria que todo mundo ligasse as câmeras para eu poder tirar um print da minha tela. Calma, que eu vou ligar a luz, que eu tava no escuro. Não vai? Eu não participo mais de nenhum evento. Ela vai acender a luz. Bom. Eu ia perguntar outra coisa. Sim, eu lembrei. Você, Tiago, como recém-formado não, formado da UFESA e tipo assim, querendo ou não, já passou muito tempo, tem muita experiência. Quais dicas que você deixa para os atuais graduandos de engenharia de pesca? Boa. Olha, tenta fazer o máximo o que tu gosta de fazer dentro da tua área. Porque se tu não vai trabalhar fazendo o que tu gosta, no caso, eu amo trabalhar com peixe ornamental. Eu entrei e escolhi a engenharia de pesca porque eu sempre, desde criança, trabalhei com peixe ornamental. Então, era uma coisa que me dava paixão. A fase ruim da faculdade, porque você não pode dizer que a faculdade só tem coisa boa, né? É uma tragédia também na vida de uma pessoa. E aí, com isso, eu tinha sempre muita força de vontade, assim, e disposição para fazer uma coisa que eu estava gostando. Eu passei por diversos laboratórios aí, e o que eu mais me identifiquei foi com reprodução de peixe. Então, o conselho que eu dou a vocês é que vocês gostem do que vocês vão escolher para fazer, não tenham dúvida na hora de fazer isso, porque se é uma coisa que vai pesar, é o dia a dia desse trabalho para frente aí na vida de vocês. Então, fazer uma coisa que você tem dificuldade de fazer e não gosta de fazer, certamente vai ser um peso muito grande realizar isso. Foquem, não deixem de se atualizar. Uma das coisas mais importantes da nossa área é estar atualizado com tudo. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham muita sorte, muita boa sorte para todo mundo que está formando agora e para os que ainda vão formar. E que eu espero encontrar vocês em vários eventos aí científicos ou vocês produzindo peixe aí em vários lugares do mundo. Atualmente, questão de atualização, né? Pelo nível que eu estou atualizada, eu acho que ainda não temos. A questão da pandemia, a gente está longe, mas atualmente a gente não tem contatos com questão de ornamental na universidade. Eu acho que nem questão de pesquisa atualmente.
Eu acredito que o do professor Felipe tenha sido uma pesquisa, né? Eu acho que ele não Sim. ficava trabalhando Eu acredito que o professor Felipe Paulo. vai voltar com pesquisa aí em algum momento. Mas aí eu acho que vocês já vão ter saído, né? Mas Felipe é um cara que é demais para trabalhar com pesquisa. Quem encostar nele, nossa, vai sair muito bem. Tem João Luiz? Não, né? O professor Felipe, ele voltou à coordenação do setor de agricultura agora. Uau! Que notícia Foi. boa, Que cara! legal. Peraí, é mesmo? mentira. Disseminaram fake news. Eu fui Foi? conversar com ele. E assim, era assim. É É mentira? mentira, Ô, João. gente, como assim? Ele disse que não. A única coisa que ele assumiu foi o chefia de departamento. Felipe safado! Da onde tu tirou isso, João Luiz? Me disseram. Fonte na minha cabeça. Eu ia falar isso, mas aí eu lembrei que eu perguntei a ele logo no outro dia, eles estão mentindo sobre as minhas pessoas aí. Dá pra editar a notícia do Wikipédia, menino. O povo, aquele negócio, a boca em boca, todo mundo fica sabendo, né, dessas histórias. Amanhã eu tenho que Mas eu acho que vocês devem cobrar ele voltar sim, viu? Ou talvez ele só estava escondendo o jogo, né? Mas não Também, pode volta, ser. não. Ele tá dedicando muito tempo Depois dele à você questão pergunta- da Feira de Ciências. Depois eu Pois pergunto é, ao eu tenho que professor dedicar uma parte setor. desse tempo para pesquisa com peixes aí ornamentais. A pobre de Oceane não deve estar entendendo nada. Ô, gente, eu quero todo mundo sorrindo agora que eu vou printar minha tela. É difícil aqui. Cadê você, Larissa? Tô aqui, vai. Pode aparecer. Aqui embaixo, ó. Ela tá aqui. Tô aqui, ó. Não tá aparecendo para mim, não. Aí, agora aqui, sim. É que eu abri- Eu abri o áudio. Todo mundo sorrindo. Você tá vendo todo mundo? Pronto. Ai, gente, obrigado. Muito feliz de ter participado mais uma vez, dizendo isso a vocês. Então, quero dizer que boa sorte para todo mundo, os que vão formar e os que ainda estão formando, tá? Obrigada. Obrigada. Tchau. Obrigada e boa sorte no doutorado aí. Boa sorte mesmo. Boa sorte. Eu vou precisar de muita. Ô, Larissa, depois você me informa dos certificados, tá bom? Tranquila, se tiver pronto, eu te repasso. Obrigado, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Bom resto de dia aí para vocês.